É isso, meus irmãos. Vai que tenha gostado. Deixe seu like, comenta no vídeo, ativa o sininho, se inscreve no canal. Continua conosco, meu Deus. Graça e paz, povo de Deus. Aqui estamos na Assembleia de Deus Nova Brasília, pastor Renan Gilberto, para mais um culto de adoração ao Senhor. Venha cultuando com Deus conosco. Sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Você é muito especial para nós. Glória! Glória! Aleluia, fica à vontade para adorar. Vamos lá. Irmãos amados e exaltados, segui avante, entre o cante, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre e branco, eu fui lavado, santificado, perdido, mas sou ferido. No nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, reunidos, pois sois elitos, não mais temendo, o bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre e branco, eu fui lavado, santificado, vivo e perdido, mas sou redimido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sede valentes, eu imprudentes, estais lavados, Glória! e libertados. Você está na Assembleia de Deus em Nova Brasília, pastor Renan Gilberto. Comenta nesse vídeo, deixe seu like. Fala qual cidade você está falando. Comenta aí. Mas sou redimido, no nome santo de Jesus. Aleluia. Vamos louvar mais uma vez esse refrão. Quem acredita nesse Jesus ele tem? Aleluia. Vamos lá.
muita alegria estar essa noite aqui, rendendo graças ao Senhor, pelo privilégio de estar em sua casa, em sua presença. Eu gostaria de ler com os irmãos uma passagem que está escrita em 2 Reis, capítulo 5, muito conhecida. Quem crê que hoje é noite de milagres? Quem crê? Só para quem crê. Nós vamos ler algo milagroso, nós vamos ver algo sobrenatural de Deus acontecendo na casa da discórdia. Mas Deus coloca ali uma profeta. E onde que Deus coloca a profeta, o negócio fica diferente. Amém? Vamos ler. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um homem grande, um homem diante do seu Senhor e muito respeitoso, de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém, o versículo 2: saíram os povos da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou serviço da mulher de Naamã. Versículo 3: E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele nos falaria da sua lepra. Na minha versão, ele curaria ele. Quem crê que o mesmo Deus que atuou no passado está aqui essa noite? Eu não sei como você entrou aqui, mas eu sei que o Deus de milagre está aqui essa noite. É pelo poder da palavra que o milagre acontece. Ei, vai adorando, vai exaltando, vai dando glória, que o Senhor vai trabalhando. Não tinha mais, ele não tinha mais nada. Ele era grande, forte, homem de guerra, mas porém leproso. E o Deus que nós servimos curou aquele homem da lepra. Ele tem poder para curar você da sua ansiedade, dos seus traumas do passado. Ele tem poder para isso. Eu louvo a Deus essa noite, porque Ele é grande. Você já falou com Ele hoje? Então tira um tempo para dizer palavra de adoração a Ele. Ele é grande. Você nem teve tempo para agradecer a Ele pelo seu dia, mas agradece a Ele. Fala: meu Deus, eu te amo. Meu Deus, obrigado por isso. Obrigado por estar vivo. Obrigado por ter saúde, meu Deus. E o milagre é Ele que faz. Não é o homem que faz, é Deus que faz. Se a sua esperança está no homem, sinto muito. 2026 vai ser, Jesus, vai ser como 2025, que você esperou uma resposta. Deus está falando com pessoas aqui hoje, voltado em homens, e Ele te decepcionou, mas o Senhor não te decepciona. Se você não colocar o Senhor na frente da sua vida, 2026 vai ser igual 2025 na sua vida. Mas se você colocar o grande, o rei, o dono da obra, Ele mudará a sua história. Aleluia! Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Pai, nós entronizamos o seu trono nessa casa. Estamos sentindo cheiro de milagres, meu Deus. Ó Deus, Tu tem poder para curar, como curou aquele homem que não tinha mais jeito. Toca nesse homem, nessa mulher imutada, que veio aqui, que nem crê mais, que tem poder para resolver. Mas mostra para ele que Tu és grande, meu Deus. Mostra para ela que Tu és grande, meu Senhor. Deus, faça milagre hoje nessa casa, que eles venham entender e ver que só Tu és Deus em Israel. É por isso que nós te exaltamos, nós te entronizamos aqui nesse lugar, nós trazemos a Sua presença. Continua conosco, Senhor, continua conosco, meu Deus.
agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor. Filha, vamos ouvir o ciclo de oração louvando o Senhor. O ciclo de oração tem o nome Fé que Vence o Mundo. Glória! Maravilha! Fé Que vence o não, mundo! pode melhorar. Fé Que vence o mundo! é a fé a qual nós temos em Jesus Cristo. Uma vez que colocamos a fé em Cristo, nós venceremos o mundo. Milagres vai acontecer em nosso meio e o nome de Jesus vai ser glorificado. Nós estamos num culto de missão, irmão. Ou seja, estamos na ordem de Deus. Amém? Então abra sua boca, dê glória a esse Senhor maravilhoso que nos deu a oportunidade de estarmos aqui ouvindo o ciclo de oração. Fé que vai subir o louvor do Senhor. Numa peleja, numa guerra constante.
mas Cristo é o capitão. Ele está na frente desta guerra, nos dando vitória. Nós só precisamos abrir o nosso coração, como aqui o Elias falou, é deixar Ele agir, deixar Ele conduzir, que no meio da sua situação, do seu porém, Jesus está. Quem crê comigo? Deixa eu ver quem crê. Deixa eu ver quem crê que o profeta Elias acabou de dizer aqui. Cadê? Levante a sua mão, irmãos. A Bíblia diz que mão levantada é sinal de vitória. E nós somos um povo vencedor em Cristo Jesus. Vamos ouvir, irmão, louvando o Senhor. Graças a Deus. Nesta oportunidade eu desejo saudar a todos com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Aleluia. O Espírito Santo de Deus, Ele está neste lugar. Aleluia. Você tem toda a liberdade nesta noite de adorar ao Senhor. Aleluia. Vamos juntos adorar o Senhor com este louvor nesta noite. Aleluia. Oh, glória. Oh, aleluia.
Maravilha. Vamos, como eu disse aqui, culto de missão. Às vezes o pastor chama para fazer missão e às vezes vai muita pouca gente. E às vezes nos surpreende, mas às vezes pouca gente vai para a missão. Missão é peleja, é guerra, mas é vitória, porque nós estamos cumprindo uma ordem desse Jesus maravilhoso. Uma vez que cumprimos esta ordem, o mesmo se carrega. Queremos ser gratos a Deus por essa oportunidade de nossa oração. Quero agradecer a Deus por estar aqui nesta casa, louvando e agradecer o nome do Senhor. Um texto que sempre me reflete ao meu coração, Salmo de número 124, dizendo assim: se não for ao Senhor ao nosso lado, ora diga Israel. Se não for ao Senhor ao nosso lado, ora diga Israel. Teríamos sido tragados vivos, mas graças a Deus que o laço se quebrou. Nós escapamos do laço do passarinheiro e o Senhor nos concedeu livramento. Eu acredito que você está aqui de pé hoje por causa de um livramento da parte de Deus sobre a tua casa. Quem teve livramento na sua casa aí? Quem já viveu um livramento de Deus no trânsito, no trabalho, em algum lugar você teve livramento? Teve livramento da morte, teve livramento da Covid, teve livramento de tantas outras coisas. Então nessa noite, viver missões significa que nós vamos ser provados ao extremo, nós vamos ser levados ao extremo. João, lá em Apocalipse capítulo 1, diz que João falava o seguinte: eu estou aqui preso na ilha de Patmos por causa da pregação do Evangelho. Eu quero te dizer, querido, tem livramento para quem permanece na palavra, tem livramento para quem entoa louvores ao Senhor. Estamos nessa noite aqui porque o Senhor nos livrou do império da morte. O laço se quebrou. Você pode ser grato a Deus porque o laço se quebrou e você escapou, a sua casa escapou. Você pode dar glória a Deus por isso, porque a tua casa escapou, a tua vida se escapou e Deus me trouxe aqui para adorá-lo e bendizer o seu nome. Mas graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A vitória é nossa pelo poder que é no nome de Jesus. Estamos de pé porque Ele nos livrou e livrou da tua casa. Acredita que tem livramento nessa hora, tem livramento lá na tua casa, tem livramento na tua família, tem livramento simplesmente no teu bairro. Alguém está à beira de um revólver pronto para morrer, mas tem alguém orando para livramento. Tem alguém que está no leito do hospital, está lá dizendo que já era, mas Deus é Deus de livramento, é Deus que move, é Deus que toca, é Deus que faz milagre nessa noite. Eu tenho que vir para a igreja anunciado de glória e de aleluia, porque eu andei pelo vale da sombra da morte, não temi mal algum, porque o Senhor está comigo. É livramento de Deus. Você estava sentenciado à morte, mas Deus estendeu a mão. A quem Deus estendeu a mão aí, você pode levantar a mão para o céu. O Deus de livramento está estendendo aqui nessa noite. Esses dias hoje eu estava falando, ministrando de manhã, estou terminando. E eu estava falando no Salmo 139. O Salmo 139 diz que Deus diz que as trevas são igual a luz para Ele tem acesso dos dois lados. E uma irmã no Rio de Janeiro estava para ser assaltada, numa rua escura, não via ninguém, não via nada, mas o Deus inacessível, o Deus que simplesmente conhece todas as coisas, é o Deus que caminha com o crente para dar livramento. E ela caminhando, e um moço de capuz, com uma arma na mão, gritou: e aí, irmã, a senhora perdeu tudo. E ela para, fecha os olhos e se liga no céu e fala assim: Jorge, você acha que Deus não está te vendo? O Deus de livramento está. Ele tira o capuz. Mas como é que a senhora sabe que eu sou eu? Porque o Deus que tudo vê é Deus de livramento. Deus de livramento está aqui nessa
noite. O Deus de livramento está livrando a tua casa. O teu filho não vai morrer no crack. O teu filho, o teu casamento não vai acabar. Eu quero te dizer, tem livramento para o teu casamento, tem livramento para o teu filho, tem livramento para a tua casa, tem livramento para a tua rua, tem livramento no teu trabalho. O Senhor estende a mão hoje sobre a tua vida. Adore a Deus, porque o Deus de livramento está aqui. Deus abençoe Cristo Jesus. Maravilha, irmãos. Tem milagre ou não tem? Tem livramento no coração. Sabe tua presença, prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz, eu sinto teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor, do teu poder, da tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo, derrama a tua glória.
nos confronta, nos constrange. Assim como a palavra do Senhor muitas vezes vai de encontro a nós, aos nossos pensamentos. Muitas vezes na terça-feira o pastor está aqui pregando a palavra, né? Escancarando a palavra na nossa frente. Nós saímos aqui com o pensamento de como somos miseráveis, como somos nada na presença do Senhor, nada, sem Ele nós não somos nada. E esse hino vai de encontro a isso também. E esse hino é a palavra de Deus cantada nesse momento. Vou pedir a irmã Vanessa para projetar aqui, por favor, esse hino. E esse autor desse hino, ele teve a excelente ideia de pegar a palavra do Senhor e colocar uma harmonia dele, colocar um ritmo dele. E aqui estamos nós, louvando e agradecendo ao nome do Senhor. E temos que entender que quando a palavra nos confronta, quando a palavra nos atinge aqui, ó, e a gente sabe que a gente está errado, a gente precisa de mais. A gente tem que entender que esse ambiente não é um ambiente de inclusão de pessoas, é um ambiente de transformação de pessoas. Aleluia! Todos creem nisso? É um ambiente de transformação de pessoas. Quando você entra naquela porta lá na frente, ou aqui na lateral, você tem que entender que você está aqui para adorar. E essa transformação vem dele, mas depende de você, cada um de vocês aí, se prostrar diante dele. Porque a solução é simples, mas não é fácil. A solução é simples, é orar, é buscar. Só que não é fácil mantermos essa oração. E essa palavra nos constrange, a palavra de Deus nos constrange, nos atinge, porque nós sabemos que precisamos fazer mais pelo Senhor. Precisamos estar mais na presença dele. Precisamos buscar mais ele. Eu gostaria que a irmã projetasse para mim aqui, por favor, 3 versículos aqui que me chamaram bastante atenção, que o autor desse louvor usou para fazer essa música, que fica em Salmo 37:4, que é na parte que ele fala que nosso prazer está nele. Nosso prazer está nele. Nosso prazer de estarmos aqui. Eu sempre falo para essa equipe de louvor aqui que é um privilégio estarmos aqui. Privilégio de Deus estarmos aqui. Ele nos escolheu para estar aqui. Ele escolheu você que recolhe a oferta. Ele escolheu esses obreiros aqui, ó, com sabedoria na casa do Senhor. Ele escolheu cada um desses músicos aqui para estar aqui. Então valorize isso. É um privilégio de Deus estarmos aqui nessa noite. Aleluia. É um privilégio de Deus na sua vida que você está aqui nessa noite, você está no seu lar. Ele te deu o sustento, o ar que você respira, toda a saúde da sua vida. Todos são gratos a Deus por isso. E o Senhor tem falado desde o início do culto conosco. Peça a Ele que abra os seus olhos, o seu entendimento, para que você saiba que não é o suficiente que você está fazendo. Não é o suficiente você vir na igreja, sentar nesse banco e não adorar. Não é o suficiente. Não é o suficiente. Só vir na igreja não é o suficiente. Ele quer mais de ti. Não faça como aquela parábola dos talentos, né? Pega o talento seu e esconde. Vou ficar sentadinho aqui, não vou fazer não. Não é assim. O Senhor te chamou para fazer a obra dele. Aleluia. Uma outra passagem fica em Filipenses 3:8. Eu gostaria de ler aqui nesse momento, do 8 até o 11, para os irmãos entenderem que é a parte que mais nos confronta assim. Aleluia. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Mais do que isso, Filipenses 3:8, tá? Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar a Cristo. E ser encontrado nele, não tenho por mim a justiça que procede da lei, mas sim a que é otorgada por Deus mediante a fé, para conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, com o propósito de que seja como for a ressurreição dentre os mortos, nela estar presente. Amém? Todo o seu conhecimento, tudo aquilo que você adquiriu de bens, tudo é perda sem Jesus. Nada, é nada sem Jesus.
Coríntios 15, para finalizar, 15:58. Portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente conscientes de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. Amém? Aleluia. Quando você aceita Jesus, quando você é batizado nas águas, você publicamente diz para o mundo, diz para todos que estão à sua volta: o Senhor é mais precioso na minha vida. Eu largo mão de tudo para servir ao Deus Todo-Poderoso. Não é isso que a gente faz quando a gente é batizado nas águas, quando a gente vem aqui na frente e aceita Jesus? Ou não é isso? Então Ele requer mais de ti nessa noite. Fica à vontade para louvar, para agradecer e engrandecer o santo e poderoso nome de Jesus. Que essa palavra possa chegar a atingir o seu coração, a sua mente, o seu ser, para que você nessa noite possa adorar de corpo, alma e espírito. Amém? Vamos louvar. Fique à vontade para ficar de pé, levantar suas mãos, dar uma glória a Deus. Nós somos um povo pentecostal. Fique à vontade nessa noite. Fique à vontade, Espírito Santo. Esteja em nosso meio, Jesus. Aleluia. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas. Você sabe, ouve? E cada vez mais diminuindo. O que importa? O que importa é que Deus, aleluia, meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Primeiro a minha vida está. Eu caminho com a certeza de que Ele virá. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e tomar
não entendeu ainda. Você não entendeu ainda dentro desse momento. Vamos colocar de pé, igreja, por favor. Vamos colocar de pé. Vamos colocar de pé. Vamos ficar à vontade de louvar. Porque é para Ele e para Ele são todas as coisas. Aleluia. Aleluia. Tu és grande, Jesus. Cante com o coração nessa noite. Consigo a sua recompensa, ele virá. Soberano em poder, ele virá. No governo está ele, vejam ele traz. Consigo a sua recompensa, por ele pela salvação.
do Senhor, evangelista Clédio. Vem, coloca a mão no seu coração. Fala assim comigo: o Senhor Jesus continua falando de forma transformadora no meu coração. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Nós louvamos ao Senhor nessa noite pela oportunidade que temos de falar de Jesus. Abra sua Bíblia comigo, o livro de Salmos, de número 32. Salmos de número 32, queridos. Eu exalto o Senhor nessa noite, porque Ele é bom e a sua misericórdia ela tem nos alcançado. Esse último louvor, tinha uma frase lá que expressava que Deus é um Deus de perdão. É o que estamos necessitando nos dias atuais. Salmo de número 32 diz assim: olha, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calhei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu poço tornou em sequidão e estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não me encobri, dizia eu. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Pode sentar, queridos. Nós louvamos o Senhor por esta palavra. Nós vemos aqui um homem se alegrando no Senhor pela uma bênção que ele recebe de um perdão. Ele começa exaltando o Senhor e dizendo quão bom, quão grande, quão bom é o Senhor. Só que até o salmista escrever isso que nós acabamos de ler, por trás dessas palavras tem uma história, às vezes muito triste, queridos. A Bíblia diz, e os irmãos são conhecedores, e eu não quero entrar no mérito do pecado de Davi, mas só para que os irmãos entendam, a Bíblia diz que chegou o tempo em que os reis deveriam sair para a guerra, deveriam caminhar para a peleja, porque era papel deles fazerem isso. A Bíblia diz que antigamente os reis, eles se colocavam para batalhar e guerrear pelo seu povo. E a Bíblia comenta que em um período de outono os reis não saíam para a guerra porque as estradas elas estavam quase que intransitáveis. Sendo assim, as guerras baseavam-se longamente no período da primavera, porque era mais viável as carroças levar suprimentos aos soldados que estavam no campo batalhando. E eu olho para esse texto de Samuel, no seu capítulo 11, 2 Samuel 11, eu vejo Davi recebendo uma missão de ir para a peleja. Só que Davi já tinha vivenciado muitas coisas na sua vida. Antes de Davi receber chamado para ir para a guerra, para pelejar pelo seu povo, eu vejo um menino escondido lá no campo, cuidando das ovelhas do seu pai. Eu vejo um menino que outrora ninguém conseguia enxergar nele formosura, não conseguia enxergar nele um soldado. Eu olho para um menino que as pessoas não viram quando ele mata um leão e um urso para defender aquilo que outrora lhe foi confiado. Eu olho para Davi, eu vejo um jovem que basicamente era rejeitado no meio dos seus, porque quando o profeta vai à sua casa para ungí-lo, primeiramente passam-se todos à sua frente. Quando resta somente ele, é que vai entender que ainda faltava alguém. Quando eu olho para Davi, eu vejo um homem que fugia das garras de um homem que tentava ceifar a tua vida. E quando ele tem a oportunidade de matar aquele que o perseguia, ele não comete tal loucura. Eu olho para Davi, eu vejo grandes personalidades. Eu vejo um homem guerreiro que batalhava, que lançava a mão da espada para poder defender os seus. Porém a Bíblia diz que no dia que esse homem deveria sair para a guerra, ele fica na sua casa.
O homem que já vivenciou tantas coisas na sua vida, agora vai cometer um pequeno deslize que vai trazer uma grande ruína para a tua vida e para a tua família. A Bíblia diz que Davi ficando na tua casa, ao invés de ir para a peleja, de batalhar, de guerrear, de lutar, de defender os seus interesses e interesses do povo, Davi vai descansar no tempo que era para estar batalhando. É um perigo quando nós tomamos decisões erradas na nossa vida. Esse homem, ao invés de estar no campo, guerreando, fazendo a vontade de Deus, esse homem, ao invés de estar com a espada na mão, lutando para defender o interesse do teu povo, agora ele está descansando no tempo que não era para descansar. A Bíblia diz que Davi, ele desperta do seu descanso e vai dar uma voltinha no seu palácio. Foi a sua perdição, queridos. Eu já abro um parêntese aqui, que essa voltinha que às vezes nós damos não tem retorno do lugar aonde partimos. Essa voltinha ceifa a vida de muitos nos dias de hoje. Essa voltinha acaba com o ministério de muitos que tinha e que tem um grande caminho a percorrer na presença de Deus. A Bíblia diz que essa pequena voltinha que ele dá no seu palácio, os teus olhos contemplam algo que aos teus olhos era maravilhoso. Uma mulher que estava despida, tomando banho, mas não era a mulher dele. Como rei, ele tinha quem queria aos seus pés. Porém, parece que não era o suficiente, porque o homem que, ao invés de sair para a peleja, ele vai descansar, ele agora comete tropeços. E um dos seus primeiros tropeços é trazer aquela mulher para a sua cama. Eu não quero entrar no mérito desse pecado, eu quero pregar um Deus de perdão aqui nessa noite. Aleluia! Só que interessante que quando esse homem peca, algumas coisas começam a acontecer na trajetória da sua vida. Ele não vai para a guerra, ele peca contra Deus. Ele não vai para a guerra, ele se deita com aquela mulher e comete um adultério. Ele não vai para a guerra para lutar pelo seu povo, e a Bíblia diz que ele, achando que não estava bom, ele pega o esposo daquela mulher, chama um dos seus soldados, dos seus líderes, e diz: olha, coloca ele na frente da peleja, aonde tem soldados mais valentes, para que ele perca a sua vida. Quantas loucuras são acometidas por causa de uma decisão errada. Às vezes as nossas precipitações machucam e ferem famílias. Às vezes as nossas decisões erradas acabam com o casamento de outras pessoas. Às vezes as nossas imprudências em tomar decisões fora do tempo ocasiona tragédia na vida de muita gente, acaba com o ministério de muita gente, ocasiona choro na vida de muita gente. E quando eu olho para a Bíblia e para esse texto, eu vejo aquele homem agora ficando ali 1 ano ocultando seu erro, 1 ano escondendo e sofrendo dos seus votos, praticamente secando, como ele mesmo vai dizer no Salmo 51. 1 ano ele vai escondendo aquilo que ele havia cometido, vivendo uma vida natural, não diante de Deus. Porque diante dos nossos olhos, irmãos, nós podemos esconder tudo de todos. Eu postei essa semana no meu status uma frase que eu vi alguém pronunciando e dizendo que tem muita gente com a sua vida intacta por causa do silêncio de alguém. Tem muita gente que vive uma vida de perfeição diante dos olhos de outros, porque o seu pecado está encoberto pela boca de alguém que o viu. Muita gente vivendo uma vida natural e perfeita, diante de uma sociedade, ou até mesmo dentro do meio eclesiástico, vivendo uma vida perfeita, pastor Domingo. Porém, alguém está ocultando algo horroroso que aquela pessoa cometeu. E essa vida, ela pode ser intacta diante dos olhos do homem, como Davi viveu esse ano. A Bíblia diz que passa-se um tempo, esse mesmo profeta Natan, esse homem me chama muita atenção. O mesmo que um dia incitou Davi, falou: não, faz uma casa, uma tenda para colocar a arca. Esse mesmo que errou diante de Deus e de Davi, incitando ele a cometer um pecado. A Bíblia diz que ele, cheio de autoridade de Deus, chega para ele e faz: rei, faz favor. Porque do lado do homem, do rei Davi, existia um homem de Deus. Para Davi era algo extraordinário a presença daquele homem do seu lado.
A Bíblia diz que ele fala: rei, vem cá, vamos ter um diálogo nós dois. Deixa eu te contar uma história bem simples e bem rápida. Olha, ele tinha dois homens, um rico e um pobre. O pobre tinha somente uma corteirinha, umas vacas, uma vaquinha. Só que o que acontece? Ele cuidava dela, comia no seu bocado, da sua mesa. Era como nos céus. Porém existia um homem rico, tinha muitas vacas, tinha muita herdade. Só que vindo viajante, aquele homem rico, ao invés de matar um dos céus, pegou a única que aquele homem criara e coloca à mesa, faz um banquete. Na mesma da hora, por impossibilidade, o rei vai dizer: digno de morte é esse homem. Eu fico imaginando o que passa no coração de Natã naquele momento, quando ele ouve a resposta do rei. Eu fico imaginando aonde estava Natã um ano antes, quando Davi peca. Porque tem gente que pensa: porque o pecado ele tem que ser coibido imediatamente. Para tudo há um tempo. Às vezes nós erramos com a liderança da igreja e querer que ele venha coibir algo imediatamente, quando ainda não é o tempo. E nós lançamos mão daquilo que não é para colocar nas nossas mãos. Nós tentamos incitar a tomar decisões erradas que vai causar tragédia no meio da noiva do cordeiro. Porque Deus poderia ter levantado o profeta Natã naquele mesmo dia, colocar o dedo na cara de Davi e falar: tu pecou, homem, tu está errado. Só que durante esse um ano, Davi ainda continuava reinando, dando ordens, tirando ordens, lançando e tirando de lá, mandando e desmandando, e parece que nada acontecia. Diante dos olhos do povo sim, mas diante de Deus e do próprio rei, ele estava adoecendo. Quando seus ossos começam a secar, Deus levanta Natã, e talvez o vejo Deus falando para Natã assim: Natã, se passar mais um ano, o rei não vai suportar. Esse pecado que está marcado sobre a tua vida tem que ser lançado diante do teu rosto. E quando ele diz assim: digno de morte é esse homem, o profeta vai dizer: esse homem é tu, rei. O rei não tem palavras, Tiago, para poder expressar o sentimento que estava no coração. Porque quando nós olhamos para o pecado de alguém, nós queremos que esse pecado seja coibido imediatamente. Mas quando nós olhamos para dentro de nós não queremos confessar os nossos erros diante de Deus, principalmente diante dos homens. Eu olho para Natã cheio de audácia e de autoridade, mas com palavras de sabedoria, com palavras de sinceridade e de temor. Natã parece que ficou procurando palavras para falar com o rei ao seu tempo, e com palavras sábias para que ele não viesse tropeçar. A verdade ela cabe em qualquer lugar sim, mas temos que medir como falamos, como pronunciamos, a maneira como agimos, até os nossos gestos que nós fazemos. Eu disse que outrora, que quando eu comecei a ministrar a palavra, e o meu exemplo era o meu pastor, a minha liderança, com aquela autoridade, com aquele, parece que pregava nervoso. E eu posso garantir para vocês que talvez eu matei a vida de muita gente pregando a palavra, lançando o pecado no rosto, na face das pessoas. Não é assim que o evangelho tem que ser pregado, não é assim, irmãos. Tem dias que quem prega tem que usar uma exortação mais firme, tem, com certeza, mas humilhar ninguém jamais. O profeta poderia muito bem ter humilhado o rei por causa do seu pecado, porque ele foi muito cruel. Mas a Bíblia diz que com sabedoria ele vai buscar a palavra certa e ocasião para poder anunciar que aquele rei havia pecado. E quando a sentença é dada, a Bíblia diz: ei, que Deus começa a descrever um rolo, e o profeta vai falando para Davi: olha, o mal nunca mais apartará da tua casa, Davi. A partir de hoje a sentença que eu tenho para a tua vida é a seguinte. E ele começa a descrever tudo o que deveria acontecer: porém tu não morrerás. Naquela época quem adulterava era digno de quê? De morte, irmãos. Peraí, então Deus errou de não ter matado Davi? Deixa eu te dizer uma coisa: que é morte pior do que a tragédia que aconteceu na casa do rei. Filho abusando da irmã, irmão matando o outro, filho tentando tomar o trono do pai. Loucuras começaram a acontecer, mas Davi sabia por que estava sucedendo aquilo. Quando eu olho para o profeta Natã mencionando esta palavra, eu fico imaginando quantos Deus tem levantado dentro dessa igreja para pregar a palavra, para anunciar o evangelho, para pregar contra o pecado, para anunciar e tirar do ombro da igreja de muitas pessoas a escravidão que o pecado tem trago.
vida. Deus está esperando de você levantar suas mãos, colocar na posição de dizer: Deus, vem que aqui me usa. Deus está querendo de você somente que você dê um passo. Você tem chamado, crente. Você tem ministério, meu irmão, minha irmã. Deus colocou uma palavra na tua boca, no teu coração. E também você está dizendo: estou esperando a oportunidade propícia para isso, ei. A oportunidade propícia é quando você sair por aquelas portas e encontrar com alguém e dizer o quão grande é o amor de Deus para a vida dele. Onde estava Natan? Um ano se passando de um sofrimento de um rei por causa de um pecado. Só que quando eu olho para o texto, nós poderíamos chegar aqui e massacrar Davi. Nós poderíamos chegar aqui e colocar esse homem debaixo da sola dos nossos pés e dizer: ele é digno de morte porque ele transgrediu o mandamento de Deus. Por que nós não olhamos para tantas coisas boas que esse homem fez? Por que nós não lembramos que quando o gigante estava afrontando o povo de Deus, Saul estava lá como um bobo, olhando, pensando o que fazer? Aquele menino chega e fala: quem és tu para afrontar o meu Deus e o povo de Israel? Quem és tu? Você pensa que é quem? Aonde estava Natan? Davi tem uma qualidade que falta em nós muitas vezes: amor. Davi tem uma qualidade que falta em nós nos dias de hoje: amor. Eu disse hoje para esses pastores aqui na escola dominical: pregamos muito sobre amor e vivemos pouco sobre amor. Falamos muito de amor e vivemos pouco sobre amor. Pregamos para os ímpios lá fora, quando às vezes temos que pregar para nós aqui dentro. Aleluia! Glória! Essa é uma palavra que possa confrontar o nosso coração. O nosso irmão deu uma palavra de agora, quando estava prestes a louvar. É uma palavra de confronto que nós precisamos entender quem somos na presença de Deus. Os ímpios têm que olhar para a nossa vida, ver a autoridade, ver o Espírito de Deus, ver a presença de Deus e dizer: olha, eu preciso de uma oração da tua boca. Eu preciso que você entenda a tua mão sobre a minha vida, porque eu preciso de um milagre. Mas sabe como o ímpio está olhando para nós nos dias de hoje? Você bate na porta e ele fecha a porta na tua cara. É com demissão, irmãos. Por que não pregar uma mensagem de Paulo saindo para pregar o Evangelho? Abrindo igreja. Só que antes de sairmos para pregar o Evangelho, abrimos igreja, temos que amar. Amor é esse que foi dentro do coração de Natan. Talvez ele pensou assim: olha, Deus mandou, eu vou exortar o rei. Deus mandou, agora é tempo de eu falar para o rei que senão ele vai morrer. Ele precisa consertar a tua casa. Quando eu olho para esse texto, eu vejo Natan talvez olhando para dentro dele e dizendo assim: olha, Davi não vai suportar muito tempo. E talvez o pecado vai matando, vai minguando esse sentimento que você tem de pregar a palavra. Esse sonho que outrora você tinha de profetizar na casa de Deus está morrendo. Esse desejo de liderar um departamento que outrora você tinha está morrendo na tua vida. O tempo está passando e você está perdendo a essência de Deus. A única coisa que impede um homem de sentir a presença de Deus é o pecado. Eu falo isso com autoridade, pastor Domingos. Eu olho para 15 anos atrás, todo mundo na igreja queria ser pastor. Todo mundo queria pastorear uma igreja. Hoje é uma guerra. Tantas congregações sem pastores, tem que estar enviando obreiros para lá, obreiros para cá, mandando para lá e mandando para cá. Por quê? Porque o amor esfriou também. É porque aquele desejo, aquele sonho que havia brotado dentro do coração, parece que entrou uma erva daninha, está se secando, está acabando aquele desejo. Nós viemos para a casa de Deus no culto como domingo e achamos que é tudo algo muito normal, porque todo domingo temos que estar aqui. Cadê o fervor da nossa alma? Como Deus levantou Natan, Deus também levantou Jeremias para pregar contra o povo de Judá e levar eles ao conhecimento que eles estavam errados. Como Deus levantou Natan, Deus levantou também o profeta Jonas para ir ali e levar arrependimento ao coração do povo. Como Deus também levantou Isaías no capítulo 1 para dizer ao povo: arrependei-vos dos nossos pecados, porque senão brevemente o Senhor virá e todos morrerão. Quando eu olho para esse texto, para Natan, eu vejo Ezequiel padecendo muitas das vezes
pregando para um povo de madura serviço, do coração obstinado, que não queria ouvir a palavra de Deus. Olha para o texto. A Bíblia diz que decorre esse tempo, aquela mulher engravidou, né? E a criança adoece, pastor Domingo. Só que o rei era um homem experimentado na fé. Era um homem que conhecia Deus. Quando a criança adoece, ele entende que a doença da criança praticamente era para a morte, porque ele vai prostrar na cinza para adorar a Deus. Ele vai reconhecer o fracasso que ele caiu. Ele vai entender a lama que ele desceu. Um homem que sempre estava acostumado a estar no topo liderando, agora está lá embaixo, sendo escravizado pelo pecado que cometeu. Alguém pode dizer assim: nossa, um homem que viveu tantas coisas lindas com Deus, agora por causa de um adultério está nessa situação. Mas você lembra quando ele vai dominar o povo? Quando a soberba vai entrar no seu coração? Você lembra quando 5 da família da tua esposa morrem por decisão que ele tomou? Já viu o histórico, querido? Às vezes não é só agora o pecado que estamos cometendo que está trazendo frieza sobre a nossa vida. É pecado de 10 anos atrás que está oculto, guardado, escondido debaixo de 7 chaves. Esses são sentimentos que você tem vivido dentro da sua alma, que não tem permitido você viver uma experiência profunda com Deus. Pecados esses que estão em a memória de você, a nossa memória, quando sentamos à mesa para tomar a Santa Ceia. Quando lemos o texto que não podemos tomar a ceia indignamente, aí o Espírito de Deus traz a memória. Se tivesse ceia todo mês, como é nos dias de hoje, o que Davi estava arrumando, hein? Será que ele estava pegando o pão e colocando no cantinho do banco, igual eu já vi alguém fazer? Será que ele estava dando uma desculpa para não poder vir ao culto de Santa Ceia, para ninguém tentar discernir que ele estava no pecado? A Bíblia diz que ele começa a orar, passa-se os dias e nada acontece, ele não come, ele não bebe, ele está lá prostrado na cinza, pedindo a Deus misericórdia. Alguém vai tentar levar comida, ele não quer. Alguém vai levar água, ele rejeita. Porque o sentimento de culpa machuca. O sentimento do erro, ele fere. E talvez antes que Deus nos corrija, o ser humano nos acusa. O ser humano é mestre para apontar. Nós somos mestres para apontar o erro dos outros, esquecer do nosso. Nós somos mestres para declarar o pecado de alguém e não revelar o nosso, que está guardado aqui dentro do coração. A Bíblia diz que o servo de Davi começa a borbulhar, a cochichar, e ele entende: olha, a criança morreu. Quando ele pergunta o que está acontecendo, se a criança morreu, a Bíblia diz que o rei agora se levanta como se nada tivesse acontecido, troca de roupa, se unge e volta à sua vida normal. Deixa eu te dizer uma coisa: até quando vai andar cabisbaixo olhando no chão? Até quando essa negatividade vai estar sobre a tua vida? Você mesmo vai estar se acusando quando o Espírito de Deus já te perdoou. Até quando você vai ficar se julgando, se martirizando por algo que a mão de Deus já perdoou sobre a tua vida há muito tempo? Olha para dentro de você nessa noite. O tempo está passando, os anos estão passando, nós estamos ficando para trás. Parece que está vindo uma geração que está avançando a nossa. Jovens que estão aí hoje com 10, 12, 15 anos, pregando a palavra, e você há 20 anos com esse sentimento guardado no teu coração, e não dá lugar para que o Espírito de Deus venha sobre a tua vida. A emoção, as lágrimas, só ocorrem quando participamos de um culto onde tem comoção. A alegria do Espírito só se dá na hora que colocamos o pão da Santa Ceia na nossa boca, que vem a língua estranha. Mas não podemos servir a esse nosso Deus dessa forma. Lembra quando ele fechou a sepultura no meio dos céus? Lembra quando ele fechou os laços diante dos teus olhos? Quando ele te livrou? Quantas vezes
você tinha perdido a esperança no seu casamento e ele está restaurado no dia de hoje? Quantas vezes você olhou para a tua casa e falou: meu filho não tem mais jeito, e ele está do teu lado adorando o Senhor? É isso que Deus faz, igreja. Quantas vezes você olhou para dentro de você e falou: agora acabou, agora não tem mais jeito, não tem como andar mais um passo e nós estamos aqui de pé? Será que vale a pena você continuar com a guarda baixa, baixando a cabeça, andando como coitadinho, se menosprezando a si mesmo, rejeitando a obra e chamado de Deus da tua vida? A Bíblia diz que Davi agora continua a sua vida como se nada tivesse acontecido. Deus havia perdoado, porém haveria as consequências. Até quando nós, como igreja, vamos viver as consequências dos nossos erros? Eu acho lindo que quando a palavra é assim, gera um silêncio, eu gosto, porque o nosso intelecto para pensar as atitudes que estamos tendo. As nossas atitudes matam pessoas, as nossas palavras ferem almas de pessoas que já estão feridas. O nosso comportamento cria situações tão constrangedoras que depois nós falamos: por que da loucura? Eu olho para Davi, ele poderia ter olhado para dentro de si e dizer assim: por que eu ocasionei toda essa situação quando eu tinha tantos ao meu dispor? Mas parece que o ser humano não sacia com o que tem. Está sempre querendo mais, está sempre querendo mais, está sempre buscando mais. Bom seria se nós fôssemos assim na presença de Deus, buscar a palavra, buscar a revelação de Deus, buscar o texto, buscar a presença do Espírito Santo, buscar a comunhão e buscar amar o nosso próximo. Por que eu estou dizendo isso? É tudo de lição. Brevemente essa igreja vai continuar como sempre tem feito, saindo para a rua para pregar a palavra, e que alguém possa olhar dentro dos nossos olhos e dizer: ele tem amor. Porque para abraçarmos quem necessita, nós temos que estar curados. Eu nunca vi um doente curar outro. Eu nunca vi um cardiologista operar o seu próprio coração. Não dá. Mas eu sei que dentro dessa igreja tem pessoas especiais. Talvez você está pensando em desistir do chamado de Deus na tua vida. Talvez você está olhando para dentro de si nessa noite e está dizendo assim: olha, eu não sou capaz. Deus tem levantado outras pessoas que vai fazer no meu lugar. Não! Deus levantou você, meu querido. Deus levantou e escolheu você, minha irmã. Se cada um cumprir com o seu papel, essa igreja vai abarrotar de ímpios, aceitando a Jesus como Salvador da sua vida. Maravilha. E chegará domingos que terá que ter 2, 3 cultos, porque a igreja não vai comportar as pessoas. Mas para que isso aconteça, nós temos que rever os nossos conceitos. Temos que entender que quando alguém pisa no nosso pé, talvez não foi porque quis, e ainda que seja, nós temos que acolher. Nós erramos, irmãos. Nós erramos. Nós falhamos. Antes de pregar amor aos que estão lá fora, vamos pregar amor aos que estão aqui dentro. Vamos amar aquele que senta do nosso lado. Eu fico imaginando, Elias, que talvez você chega um dia como esse para um culto, senta aqui, mas você talvez sai da sua casa dizendo assim: Deus, eu preciso de uma palavra. Talvez aconteceu algo na sua vida que você chega aqui com o seu coração tão angustiado, tão cheio assim de um vazio que parece que nada preenche. Aí chega esperando uma palavra que vai saciar a tua alma. Quando você entra pelas portas, a primeira recepção não é a que você esperava. Alguém nem vai pegar nas tuas mãos, nem vai te dar um abraço, nem vai te acolher. E ali já começa o impacto, o seu coração talvez fecha para ouvir aquilo que Deus tem para falar para a tua vida outrora, se não voltar para trás. Eu vivi coisas tão inefáveis com Deus. Já cansei de chegar na igreja e sair da minha casa e falar: Deus, naquele lugar tem profeta, Deus.
Olha o que sucedeu na minha vida no dia de hoje. Eu sei que o Senhor tem uma palavra para a minha vida. Quando eu chegar na porta daquela igreja, chegava no porteiro e dizia: Pai do Senhor, ele dizia assim: diz o Senhor, tu saiu da tua casa e disse que precisava de uma palavra. Falta isso. Falta vida. Nós temos que parar de aparência, irmãos. Temos que viver vida. Vida com Cristo, vida alegre, cheia de amor. De entender que talvez o nosso irmão pisou no nosso pé não foi porque quis. De olhar para dentro de nós, ver a necessidade do próximo, abrir as mãos e dizer: eu estou aqui para te ajudar. Eu disse isso na escola dominical, irmão. Vamos abraçar, vamos cuidar mais de quem está aqui dentro, vamos amar mais, vamos viver mais intensamente. O dia de amanhã não nos pertence. O tempo está passando muito rápido. Olha para o Salmo 32. Eu vejo a alegria desse homem dizendo: obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor perdoou a minha transgressão. Natã poderia ter chegado e espalhado para toda a nação o pecado que Davi havia cometido. E quando Davi peca, os da sua casa poderiam ter difamado o seu nome para cima e para baixo porque havia pecado. Hoje, quando o obreiro peca, a primeira coisa que fazemos é lançar nas redes sociais, é curtir o irmão que caiu no pecado, no tropeço, é dar um joinha e dizer assim: eu sabia que tal coisa sucederia e que não iria demorar tempo. Isso não é amor, igreja. Amor é chegar diante de Deus e dizer: obrigado, Senhor. Obrigado porque ainda que o meu irmão tropeçou, a igreja levantou um clamor, intercedeu pela sua vida e o Senhor respondeu. O Senhor deu raiz para ele permanecer de pé, Senhor. O Senhor confiou a ele ainda a palavra, porque o Senhor é um Deus de perdão longânimo. Vamos viver o amor, igreja. O amanhã não pertence a nós. Hoje eu estou aqui pregando a palavra. Quem disse amanhã eu despertarei com vida? Hoje nós estamos aqui, todo bonito, olha, elegantes, olha a igreja bonita. Mas quem garante que amanhã alguém dos que estão aqui não descerá à sepultura? E o que nós temos preparado para o Senhor? O que nós iremos ofertar ao Senhor naquele grande dia? Eu sei que dentro do seu coração tem amor. Eu sei que a sua alma é uma alma bondosa. Eu não sou Natã, jamais. Quem sou eu? Mas a mesma palavra que Davi pregou, que foi ensinada por Natã, toda a igreja tem autoridade para pronunciar. Não deixe que algo que você cometeu há tanto tempo venha matando e minguando a tua fé. Não permita que isso crie raiz dentro do seu coração. Entenda que o Deus que enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário está aqui nessa noite para perdoar o teu pecado. Ai, evangelista Cléito, mas parece que é de casa. E são os nossos que nos afligem, que nos afronta, que nos acusa. São os nossos, Tiago, que nos aponta. Mas o que Deus pensa disso? Qual é o sentimento que Deus tem sobre a tua vida? Deus não quer que nenhuma alma se perca. Faça florescer esse sonho dentro do seu coração nessa noite. Faça brotar novamente essa raiz desse sentimento lindo por amar o próximo, por estar próximo, por sentar ao lado, por abraçar, por sentir o calor do próximo. Vamos amar, igreja. Vamos viver intensamente esse amor, igreja. Vamos dedicar a nossa vida a ajudar quem está lá fora, ajudar quem está aqui dentro, a abraçar aqueles que precisam. O ímpio precisa de Deus, mas nós também precisamos do ímpio. Que é isso? Para que nós precisamos do ímpio? Nós vamos pregar para quem? Nós vamos anunciar as boas novas para quem? Esse mesmo homem que pecou, que agora está sendo grato a Deus, viveu coisas na sua vida que ninguém viu.
Às vezes eu olho para a irmã Silvia e falo, nossa, que perfeição. Está tudo muito bem. Quem sabe é o coração dela. Às vezes eu olho para o Tiago e vejo ele sorrindo e penso assim, vai tudo muito bem, vai vivendo em polpa. Está na igreja, bonitinho, arrumadinho, cumprindo a sua função, sorrindo para todo mundo e parece que está tudo muito normal. Mas e lá dentro? Quais são os anseios? As dores que os nossos olhos não conseguem enxergar. As guerras que são travadas psicologicamente e que o ser humano não consegue entender. Tem dias que alguém recebe a oportunidade e vem aqui à frente de uma alegria tão extravagante, mas quando entrega o microfone e senta no banco, é como se estivesse desmanchando, porque é um sofrimento muito grande na sua vida. Não permita que esse vazio permaneça a partir de hoje. Não permita que alguém olhe para a tua vida e não diga que você é capaz porque você é. Deus chamou você, escolheu você, capacitou você, te deu uma voz perfeita para louvar, te deu uma voz perfeita para pregar. Usa como autoridade, mas cheio de amor. Cheio de amor. Cheio de amor, porque nós temos que abraçar. Tem dias o que eu preciso quando entro por aquelas portas é de um abraço como você. Tem dias que alguém chega tão amargurado de espírito que quando alguém cumprimenta com a paz do Senhor, as lágrimas descem. Deixa Deus usar a sua vida. Deixa Deus usar esse talento que Ele depositou nas tuas mãos. Seja como Natan, a partir de hoje, entenda que é chegado o momento de profetizar e falar o que o Senhor tem mandado. Entenda que independente do que as pessoas vejam, pensam ou deixem de pensar, a mensagem foi colocada na tua boca, prega. O louvor que te deu com perfeição foi Deus, adore. Se você não tiver a palavra, chore na presença de Deus, porque Ele também é mestre para entender as lágrimas. Esse homem que está experimentando esse momento de dificuldade na tua vida já passou um momento de alegria, mas que agora só precisava de uma palavra de confronto para seguir a tua vida. E a palavra de confronto para a tua vida nessa noite é: erga a tua cabeça. O Senhor já te perdoou. O Senhor sonda o teu coração, o teu pensamento, a intimidade que há dentro de você. Aquele choro que desce no canto dos teus olhos quando coloca a cabeça no teu travesseiro tem que ser agora choro de alegria. Esse sentimento de suicídio tem que partir da sua vida hoje, e a alegria de viver tem que voltar a brotar dentro da sua alma. Eu penso, irmã Silvia, que se a senhora pudesse pegar o microfone e expressar o que a senhora ouve nas consultas, talvez de gente dentro dessa igreja, meu Deus. Se a senhora pudesse abrir aqui as falas e o desabafo que a senhora ouve durante uma consulta, o que seria do culto? Talvez alguém olharia e diria assim: nossa, porque eu não abracei aquele irmão? Porque eu não cuidei da alma dela quando eu tive a oportunidade? Eu vou terminar dizendo uma coisa. Isso aqui é extraordinário, irmãos. Mas isso aqui sem amor, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um metal que soa, como um sino que tinha. Só faz barulho. Só faz barulho. Um sino, talvez alguém pensa que é só ir lá e pá, pá. Não. Até para tocar um sino tem que saber, irmãos. Às vezes nós profetizamos a palavra, uma profecia que Deus nos dá, uma palavra bem pregada, um testemunho lindo e perfeito, mas que sai da boca de um coração vazio de amor.
não encontra corações, irmãos. Ah, mas a Bíblia diz que a palavra do Senhor não volta vazia. Sim, não volta. Mas ela tem que impactar na vida do ímpio, que precisa ouvir que Jesus é amor, que Ele perdoa o pecado, que Ele é advogado, que Ele entregou a sua vida na cruz por nós. E eu sei que você ama. Talvez só falta um empurrãozinho, irmãos. Só falta um empurrãozinho para que esse ministério se cumpra na sua vida. Deixa essa palavra, querido, fluir dentro da sua alma. Você está esperando o quê para decidir a tua vida para Cristo? Você está esperando o quê para tomar uma posição e decidir fazer a vontade de Deus sobre a tua vida? Você está esperando que o tempo passar e a tua ceia ser chamada e não ter mais oportunidade, como a Bíblia diz, chegar à noite, em que ninguém mais pode trabalhar? Quando a noite chega, a morte. Quem me garante que a minha ceia não será chamada hoje? Será que aqui dentro são só palavras vazias? Ou tem amor? Será que aqui dentro são só meras palavras que eu estudei dentro da Bíblia? Ou eu perdoo? São só essas duas palavras que eu encerro: perdão e amor. Se elas não andarem juntas, estamos perdendo tempo. Ah, mas eu estou cansado, é sempre a mesma coisa. É sempre a mesma história. Eu perdoo, mas não muda. Eu perdoo, mas continua levantando contra a minha vida. Eu abraço, mas se afasta. Eu cuido, mas me abandona. Cristo também cuidou do teu povo, mas o teu povo o abandonou. Não é desculpa para não seguirmos perdoando, amando. Quem perdoa o louvor é diferente. Quem perdoa a pregação é diferente. Quem perdoa o abraço é diferente. Quem perdoa a afeição é diferente. O amor que está dentro de nós, Ele formoseia o nosso rosto. Eu queria só poder orar pelos irmãos. Posso, pastor? Fique de pé, queridos. Eu queria só fazer uma oração rápida. Se eu fosse, eu não vou fazer isso, se eu fosse chamar para vir aqui à frente, quem precisa perdoar mais, ia haver um passe. Ficaria talvez 30 segundos, 1 minuto, e a gente falando, vem, vem. Até que talvez alguém no cantinho chega e começa a vir todo mundo. Então não tem necessidade disso. Mas olha para dentro de você nessa noite, e eu olho para dentro de mim. Vamos olhar para dentro de nós. Está amando, pastor Ademir? Está perdoando, meu filho? Perdoar quem nos calúnia? Perdoar quem pisa e faz assim? Meu Deus. Perdoar quem come na nossa mesa e nos trai não é fácil, mas é viável. Eu sei que esse sentimento que há dentro do seu coração nessa noite precisa sair. Nós precisamos sair desse culto leves nessa noite, dizendo: olha, o Senhor me perdoou, eu também sou capaz de perdoar. O Senhor perdoou Pedro, não vai perdoar você? Vamos orar, igreja. Senhor, diante dessas palavras pronunciadas nessa noite, Deus, eu sei que Tu és um Deus que tem sondado o nosso coração. O Senhor conhece como está minha alma neste dia. O Senhor conhece o sentimento que brota dentro do coração da Tua noiva nessa noite. O Senhor sabe como está aflorado o sentimento e a percepção de cada um, Deus. Eu sei que entraram pessoas aqui nessa noite feridas, com sentimento, Deus, de rejeição, de tristeza, de abandono, pensando sem fé a tua vida. Eu sei que Deus, neste ambiente perfeito e bonito nessa noite,
Tem pessoas que têm sentimento de pregar a tua palavra, de anunciar o teu evangelho, de fazer mais na tua casa, na tua obra. Tem pessoas aqui que têm tentado buscar, Senhor, uma revelação perfeita dos céus. Mas há uma coisa, Senhor, que tem tentado e tem conseguido impedir a falta de amor e de perdão. Aqui tem filhos talvez que não conversam com o pai há muitos dias. Aqui tem pais com o coração ferido, Senhor, por uma palavra que ouviu da boca do filho. Aqui tem casamentos que talvez estão à beira do fiasco, do fracasso e da ruína, porque não consegue mais perdoar tanto sofrimento, tanta palavra dura, tanto tormento na sua vida. Aqui tem casamento, Senhor, que já não é mais como casamento, já vive uma vida como amigos dentro de casa, porque o perdão não impera mais, só a acusação, só a falta de temor, a falta de amor. Aqui tem famílias que têm sido talvez destruídas, Senhor, por alguém de um coração duro que não consegue liberar, Senhor, o sentimento de dizer eu te perdoo, de continuar vivendo o sonho do Senhor para a vida dele. Pai, eu quero que o Senhor olhe para dentro dessa igreja nessa noite, para que nós saímos para as ruas deste bairro. Para pregar o amor temos que amar primeiro. Para que nós saímos para levar cura, nós temos que ser curado primeiro. Para que nós possamos levar a palavra que vai converter a vida de alguém, nós precisamos se converter primeiro. Nós precisamos amar, Senhor. Nós precisamos viver o amor da tua palavra. Não esse amor que engana, esse amor faz junto. Nós temos que amar como o Senhor amou. Meu Deus, olha para dentro de nós nessa noite. O nosso coração ainda pulsa, Senhor. Senhor, o Espírito ainda está em nós. Então ainda há esperança. A esperança de vivermos dias diferentes, de abraçar nosso irmão que talvez tenha voltado contra nós, de perdoar, Senhor, e ser perdoado. Pai, eu te peço que a tua palavra brote dentro da nossa alma e do nosso coração nessa noite, e que essa igreja possa ser repleta de amor, que essa igreja possa abraçar, que essa igreja possa acolher. Meu Deus, e quando os ensinamentos vierem, venha frutificar na nossa vida. Muito obrigado pela tua presença em nosso meio nessa noite. Irmãos, que Deus abençoe. Que Deus abençoe a sua vida, e que nós entendamos, amor. Temos que ter amor. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Hoje é noite de recomeço. Quem crê? Quem crê? Volta lá no início. As primeiras obras. A Bíblia diz que Ele é imutável. Ele está conosco aqui nesta noite. Se você se arrepende, coloque de pé comigo. Coloque de pé comigo. Abre o teu coração. Se arrepende mais. Ame mais. Voltemos ao primeiro amor. Impedindo você voltar ao primeiro amor. Eu quero aqui concordar com a oração que aqui foi feita, que caia por terra todo aquilo que está impedindo você voltar ao primeiro amor. Ame mais. Ame mais. De fato, nós precisamos julgar menos e amar muito mais. Amém, igreja? Eu termino a minha fala dizendo: amamos de fato mais, porque Deus se agrada. A Bíblia diz no livro de Reis, 1 Reis, sobre acerca dos dons, dom de interpretar, dom de falar, dom de
caridade, dom de administrar. Paulo vem destrinchando todos os dons, mas no último versículo do capítulo 12, ele vai dizer a carta aos Coríntios: te mostrarei um caminho mais excelente. Aí começa o capítulo 13, dizendo: se não tiver amor, nada do que façamos terá valor. Precisamos amar. Precisamos perdoar. De fato, talvez quem pisou no nosso pé, como aquele irmão foi bem enfático na sua pregação. Ame de fato e de verdade. Nós não somos super-homens, somos falhos, mas temos um Deus de amor e misericórdia. Amemos mais. A palavra desta noite, a palavra de ordem é essa: amemos mais, para a glória do seu nome. Vamos lá mais uma vez o refrão, toda a igreja. Oh, glória! Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. E as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus desde agora para sempre. Amém. Amém. A paz dos meus irmãos. Move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre. É isso, meus irmãos. Vai ter gostado, deixa o like, comenta no vídeo, ativa o sininho, se inscreve no canal. E é isso, a cidade de Nova Vida. Meu carinho. Move as montanhas, Deixa o like, comenta, poder pra salvar. vem você, a cidade de Nova Vida, pastor Renan Gilberto. Vem. Toda salvação, Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, com toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, com toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Olha, é isso. Até o próximo vídeo. Tchau.